Uma parte bastante importante de quem começa a ter uma preocupação com o financeiro, com o futuro, com um tempo, por exemplo, como é que eu vou estar daqui a 5, 10, 20, 30 anos? Isso é muito importante e encurta bastante o caminho que a gente precisa trilhar, porque saber aonde a gente quer ir ajuda bastante a escolher o caminho, a se preparar para chegar lá. E pensando nisso, hoje vamos falar um pouquinho sobre como foi o meu início com investimento. Recentemente eu estava conversando com alguns colegas acerca de como foi esse momento para mim, o que é que eu sentia, qual era a minha maior angústia, as dúvidas que apareciam. E a reflexão é bem interessante, porque isso aconteceu em meados de 2019, um pouco antes do início da pandemia, para ser mais preciso. Um pouco antes do estouro aí da Covid, quando tudo fechou, a gente passou muitos meses em casa, eu tinha vendido um carro e fiquei com o dinheiro. Vendi um carro e fiquei com o dinheiro. E na época eu ainda estudava para concurso. E numa dessas viagens eu fiz amizade com um rapaz, na época o Carlos, e a gente conversa vai, conversa vem. Eu sempre fui um cara curioso, sempre procurei na internet formas de fazer dinheiro no digital. E conversa vai, conversa vem, ele me contou que ele tinha começado a investir em ações. Tá, ele explicou um pouco por alto, a gente tinha viajado para fazer a prova. E quando eu vendi esse carro, eu comprei outro carro, fiquei com o dinheiro e me veio na cabeça de começar a fazer esse investimento. Aí eu liguei para esse meu amigo na época e ele disse, não, bicho, é simples. Aí ele me explicou como é que se abria uma conta na corretora. Na mesma hora eu abri a conta na corretora. É a mesma plataforma que eu uso até hoje. Hoje, não é nem propaganda nem nada, hoje eu gosto da plataforma da Clear, que faz parte do grupo XP. Eu gosto dela porque não cobra taxa de corretagem, o home broker é bom de mexer, é bem tranquilo mexer na plataforma. Então até hoje eu uso e me identifico. Aí ele me ensinou a fazer o cadastro, eu fiz todo o cadastro e no dia, eu me lembro até o valor, eu comprei um papel, só não lembro qual foi o papel. Na época eu comprei R$10 de uma ação e deixei para lá, né? E nisso comecei a ler sobre o assunto, sobre investimento, procurar entender sobre empresa, como é que aportava, como é que não aportava. Aí foi quando começou a sair aquelas notícias de que ia fechar tudo, de que o mundo todo estava em crise, que não se sabia nada do futuro. E nisso eu já estava acompanhando o valor das ações, o mercado financeiro. Aí eu vi uma série de empresas despencar de forma drástica. E inclusive tinha uma informação que era muito interessante, porque quando as ações caem de forma muito drástica, acontece o bloqueio das negociações e o mercado financeiro meio que para. E nisso diversas ações caíram de forma drástica. Banco do Brasil, Petrobras, grandes ações que são comercializadas aqui no Brasil. Aí naquele momento eu estava acompanhando uma série de investidores, estava vendo algumas informações voltadas à situação e eu percebi que o mercado financeiro, o mundo, é feito de crises. Constantemente, de tempos em tempos, acontecem crises e crise a gente tem que ressignificar. A gente tem que começar a ver crise como uma oportunidade. E foi aquilo que eu fiz. Na época eu estava estudando algumas ações e montei uma carteira, tanto de ação como na questão de criptomoeda. Eu selecionei algumas moedas e investi. Com a saída, quando acabou o lockdown, quando a gente começou a voltar a sair para trabalhar, o mercado meio que voltou a se normalizar e a bolsa de valores voltou a subir. E aquilo ali me deu um ganho muito interessante com as ações, com as cripto, e me estimulou bastante a continuar pesquisando sobre o assunto. Uma angústia que eu tinha bastante era que a gente tem aquela ansiedade de quando é que eu vou tirar? Isso aqui é para eu ficar até quando? Eu tenho que aportar todo mês? Como é que não é? Isso gerava uma certa ansiedade, até porque era o meu primeiro contato com investimento, né? Uma coisa que me deixou tranquilo
foi que a minha primeira compra, para ver como é que funcionava, foi um valor insignificante, né? Foi um valor irrisório, e aquilo ali me deu tranquilidade, porque foi após alguns meses que começou toda aquela loucura da pandemia, e que, por já ter visto que era tranquilo o investimento, eu tive segurança para aportar um valor maior. E foi bem interessante que tiveram ações que eu comprei verdadeiramente pela metade do preço. Eu não me lembro o valor ao certo, que já faz algum tempo, mas a Vale, a Petrobras, eu comprei realmente com preços muito bons, e isso, depois de um tempo, me deu um retorno bem expressivo. Nesse meio tempo, eu também passei a estudar sobre a questão do day trade, só que o day trade, na época a gente estava estudando questão de índice e questão de dólar. Operações nesse sentido são operações que necessitam de um estudo maior, de uma alavancagem maior, e é feito para pessoas realmente que estão 100% naquilo. E como naquela época eu também já trabalhava, tinha outros compromissos, eu não tinha como ter o foco 100% na operação voltada ao day trade. Então foi uma coisa que eu fiz por algum tempo. Teve um tempo que eu realmente tive um ganho interessante, mas que depois de levar alguns prejuízos, pelo meu momento de vida que eu estava vivendo, estava na época, eu preferi continuar com as ações. E foi até quando eu comecei a estudar sobre alguns investidores que estão há muito tempo no mercado, o Bassi, o Warren Buffett, e eu percebi que o interessante da ação, principalmente dessas pessoas, é que elas não tinham a visão de curto prazo. O que fazia elas terem sucesso era a visão de longo prazo. E uma visão de longo prazo traz mais tranquilidade para a gente, faz com que a gente pare de contar com aquele valor, com aquele dinheiro, e passe a simplesmente estudar, se interessar pelo conteúdo, mas com uma visão de futuro, né? É um valor que eu quero, mas não para agora. É um valor que eu quero para quando, por exemplo, eu for me aposentar, eu estiver em outra fase da minha vida. Então, passar a ver, a conhecer mais esses investidores que têm uma visão de longo prazo, me ajudou bastante nesse início e a realmente decidir qual era o tipo de investimento que fazia sentido para mim. Porque muitas vezes a gente tem aquela visão imediatista. Tem várias pessoas que divulgam, né, andando de carro importado, com roupa cara, viajando, e a gente tem aquela visão do imediatismo. Só que cada um, tanto na vida como nos investimentos e em diversas questões, tem a sua experiência. E o que fez sentido para mim foi focar na questão das ações e ter o foco de longo prazo. Aí o curioso foi que depois de alguns anos, acredito uns 2, 3 anos investindo, outros planos apareceram e eu tive que desaportar todo o dinheiro que eu estava investindo. Se eu não me engano, na época eu acho que eu tinha uns 40, 50 mil investido, fruto do dinheiro que eu coloquei e se valorizou. A época eu tinha um valor mais ou menos nesse sentido, entre uns 40, 50 mil em ação e criptomoeda. Aí eu tive que tirar esse valor para realizar outros sonhos que no momento faziam sentido. E recentemente, um pouco antes de construir esse canal, eu voltei a estudar o mercado financeiro, estudar as ações, e me veio na cabeça de fazer um canal tanto para compartilhar conhecimento, como para me forçar a estudar, a entender mais sobre o assunto, para compartilhar com pessoas que têm o mesmo interesse, têm a mesma visão de vida e de futuro que eu tenho. Então, se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo simples, somente mostrando como é que funciona a corretora que eu uso, como é que você faz o cadastro. É uma coisa bem simples, mas por às vezes desconhecer, muitas pessoas vão deixando para amanhã e nunca começam a investir. Então, eu compartilhei um pouquinho da minha história. Ainda não é uma história realmente de sucesso, mas que para mim não deixa de ser, porque aquele investimento lá atrás me fez ter a oportunidade de realizar alguns sonhos que naquele momento, quando eu tive que vender as ações, faziam muito sentido para mim, porque com aquele dinheiro que eu tinha investido, após alguns anos eu consegui dar entrada na minha casa, eu consegui mobiliar a casa, consegui ter um carro que eu sempre tive vontade de ter,
coisas boas foram acontecendo. E recentemente, quando a gente passa a se planejar, eu sempre fui um cara que, depois que a gente descobre a leitura faz parte da nossa vida. Então eu sou um cara que eu estou sempre buscando novos conhecimentos, novos livros que vão edificar nos meus objetivos. E recentemente, lendo um livro, eu despertei para voltar a investir, me organizar, e tudo que eu já falei em outros vídeos, a questão do planejamento, a questão de como sair das dívidas, foram coisas que eu já fiz. E a questão do investimento é uma coisa que eu voltei recentemente, e eu tenho grandes planos, estou bastante otimista com tudo aquilo que eu posso conquistar e alcançar com o retorno desses investimentos. Então, se você também passa por isso, se esse vídeo, se essa experiência que eu narrei, que eu já vivi, faz sentido para você, se inscreve no canal, dá um joinha, dá um like, deixa seu comentário mesmo que negativo, é muito interessante para a gente, porque é um termômetro para saber o que é que eu posso melhorar, o que é que dá para a gente ajustar e o que eu posso trazer para ajudar vocês também, porque o maior interesse aqui do canal não é só questão de visualização, não é só questão de seguidores, é questão de troca de conhecimento, de eu estudar para me melhorar, de vocês também me darem ideias, e aí sim a gente ir crescendo e se melhorando e ir alcançando nossos objetivos juntos. Até o próximo vídeo.